Boa noite, eu sou a aluna Julia Japson, da aula de eletromagnetismo prática na sexta-feira da turma do Gerardo. E nesse vídeo a gente vai trazer a parte teórica dos experimentos da parte 2, que são as simulações dos capacitores. Eu tinha gravado essa introdução apresentando um slide, mas eu tive um problema com a câmera que não deu para ficar com a minha imagenzinha e gravar o slide ao mesmo tempo. Não dava para aparecer os dois, eu não sei porquê. Mas é isso, agora a gente vai para a parte da apresentação dos slides, depois a gente vai trabalhar as simulações e as comparações e considerações finais. Obrigada. Boa noite, eu sou a aluna Julia Japson, da turma de sexta-feira, da prática de eletromagnetismo com o professor Gerardo, e hoje a gente vai trabalhar a parte teórica do experimento 2, que são as simulações Lenses-Maxwell sobre os capacitores. Nos slides, a gente trabalhar primeiro com a introdução dos objetivos, como a gente fez, quais os métodos utilizados, depois a teoria dos capacitores, a gente vai trazer as simulações que foram feitas e, por fim, trabalhar o que são os capacímetros e a utilidade desses. Inicialmente, eu trago os objetivos da apresentação dos principais objetivos, que são revisar brevemente os princípios de capacitância, campo elétrico, e também ver eles funcionando a partir da simulação, e demonstrar o processo de modelagem e configuração da simulação eletrostática no Lenses-Maxwell, que é um software que, nessa aula, é o primeiro contato, então a gente trouxe simulações para mostrar como vão ser feitas. E analisar os resultados obtidos, como a distribuição de potencial elétrico e a capacitância calculada. Essa capacitância calculada, a gente vai comparar o que o software conseguiu com os cálculos feitos pela gente mesmo na teoria. E é isso. Aqui eu trouxe algumas imagens do software em si e de algumas simulações que foram feitas. E esse é o software, né, o Lenses-Maxwell. Essa é a interface principal dele. Aqui estão várias das funcionalidades que a gente vai utilizar. E o que é esse software? Ele é um software que simula a física do mundo real em um ambiente virtual. Então, o que aconteceria com esses capacitores, como eles funcionariam na vida real, mas sem precisar realmente ter o capacitor e provar que ele funciona desse jeito, sem ter que realmente trazer isso de forma física. Para que serve? Testar, validar e otimizar projetos de engenharia no computador. Então, muitas vezes, ao invés de a gente fazer o teste físico, a gente faz pelo software mesmo, que é uma simulação muito verídica, e já consegue o resultado com menos tempo investido e menores gastos. Principais vantagens. Ele permite criar produtos melhores, mais baratos e mais rápidos, reduzindo a necessidade de protótipos físicos, foi o que eu falei agora. E hoje nós vamos usar ele para análise do campo eletrostático de um capacitor. A parte da teoria, a gente traz o que é um capacitor, que ele é um componente eletrônico passivo projetado para armazenar energia na forma de um campo elétrico. E a estrutura básica dele consiste em dois condutores, placas, separados por um material isolante, chamado de dielétrico. Durante as simulações, a gente vai trazer diversos materiais de placa e do dielétrico diversas formas de capacitores também, como a gente pode ver aqui, ó. Eles têm formatos diferentes. Esse aqui é o cilíndrico, um dos mais usados, aqui também. Mas tem esse aqui que ele é mais achatado, esse aqui que é mais retangular, e ele pode ter várias formas, e isso altera o funcionamento deles, como a gente vai ver nas simulações. O funcionamento do capacitor. Ao ser conectado a uma fonte de tensão, como a bateria, as cargas elétricas opostas se acumulam nas placas. Essa separação de cargas cria um campo elétrico no dielétrico, onde a energia fica armazenada. Então, por exemplo, esse cilindro que a gente tem uma camada externa e uma camada interna, e a diferença de potencial deles faz com que a diferença de carga elétrica, né, de tensão, faz com que essa carga se acumule no dielétrico e vai ser utilizada quando o capacitor for colocado no sistema. Aqui a gente traz as propriedades dos capacitores. A definição central e uma das principais propriedades do capacitor é a capacitância, que é o C que a gente vai calcular nos experimentos e na parte teórica, que é a medida da capacidade que um objeto ou um par de condutores possui de armazenar carga elétrica para determinar da diferença de potencial. A relação fundamental é a razão constante entre a carga armazenada e a tensão aplicada, que está aqui. A gente tem então que a capacitância é a carga armazenada pelo capacitor dividida pela tensão aplicada nele. A unidade medida no sistema internacional é o Faraday, mas ela é uma unidade muito grande, então na prática a gente usa os submúltiplos, como o 10 a menos 6, o microfarad, o nanofarad, que é 10 a menos 9, e o picofarad. A maioria dos resultados que a gente obteve nas simulações ficaram entre o 10 a menos 9 e o 10 a menos 12. Não lembro se teve mesmo 10 a menos 9, mas eu lembro que teve um 10 a menos 10. Aqui a gente traz algumas das fórmulas que a gente utiliza para trabalhar com capacitores, que é através da lei de Gauss, que a gente calcula a carga, que é o ε0, integral de linha, do campo pelo diferencial de área. E essa é através da lei de Gauss. E a diferença de potencial, que a gente calcula a partir da menos, a integral de menos até mais desse campo,
pelo dl. E para diferentes geometrias, a capacitância é definida como carga, a gente vai pegar essa lei de Gauss para carga Q sobre a diferença de potencial, porque essa é a definição também da capacitância. E que é, como a gente trabalhou aqui, a carga armazenada e a tensão aplicada. A gente tem diferente potencial, que serve como uma tensão, e a lei de Gauss. E a gente pode ver aqui, a partir desse trecho, que a capacitância ela altera através da geometria do capacitor, que é o que a gente vai ver em diversos exemplos de hoje. Acho que aqui a gente já começa. Ó, a gente vai trabalhar com os capacitores de placas paralelas, os capacitores cilíndricos, capacitores esféricos, aí nesse a gente vai trabalhar com um dielétrico e 2 dielétricos, e os capacitores cônicos. Esse aqui ele já é um pouquinho menos presente. Ó, vamos primeiro explicar a parte das contas. Aqui a gente tem aqui a carga é ε0 integral de superfície do campo pelo diferencial de área. É aplicando a carga para a equação carga Q para a equação de um campo elétrico de um plano infinito. Então, a gente tem aqui o plano infinito, que esse aqui, o 2ε0 é constante, e o R tendendo a infinito, a gente zera esse termo, que aqui seria a distância entre as placas, e a gente zera isso porque aqui tendendo a infinito, qualquer coisa dividido por infinito vai dar zero. E isso a gente consegue, no final das contas, alcançar a fórmula final, que vai ser ε0, a área sobre a distância entre as placas. Aqui a distância, a área das placas, e aqui seria a representação da carga elétrica que vai chegar em uma para outra, né? A comparação entre os cálculos teóricos e o da prática a gente vai fazer no final, depois de apresentar as simulações. Que eu vou primeiro explicar tudo, depois simulações e a gente faz comparações. Aqui a gente tem os capacitores cilíndricos, que é desse formato. Eu peguei uma imagem do próprio ENSYS para mostrar como ele vai ficar, é uma inspiração, né, de como ele deve ficar no final. E seguindo o mesmo conceito do anterior, só que agora a gente ativa para o cilindro, né? Vai ser ε0, integral de superfície, do campo sobre vezes dA. Aqui a gente vai ter que a carga ε0 é de 2πL. Esse Ezinho aqui é da... Como é que é o nome? Impermeabilidade do meio? Eu esqueci o nome agora, mas já eu lembro. Que depende do material, né? Do dielétrico, material das placas também. É permissividade. Isso, é permissividade. E aqui a gente tem o cálculo, chega aqui no final, a gente vai ter o B sobre A, que são as áreas, né, do cilindro interno e externo. E 2π, ε0L, que é a altura, ln de B sobre A. Com um capacitor esférico com um dielétrico, porque depois a gente vai fazer o com 2 dielétricos, a fórmula dele é basicamente igual para os dois, que é a capacitância é igual a carga sobre a carga dividido por 4π ε0 vezes B menos A sobre AB. Novamente, o A e B são o raio da esfera externa e da esfera interna, e a fórmula final fica aqui 4π ε0 AB sobre B menos A. Isso para o capacitor esférico com um dielétrico. A gente traz também com 2 dielétricos. O dielétrico tá aqui, por exemplo, esse verdinho e esse vermelho. São 2, enquanto esse aqui é todo verde, porque é só um. E esse aqui a gente usa o mesmo cálculo usado no esférico de com um dielétrico, só que agora a gente vai somar os 2 dielétricos presentes nele. Por último, a gente traz o capacitor cônico. E aqui... desculpa. Aqui são as medidas que a gente vai usar durante a simulação, que elas são fornecidas já pelo professor. E essa é a fórmula da capacitância, que vai ser 2πε0h sobre ln de 1 mais 0h cosseno ao quadrado de θ. Agora eu vou trazer a parte das simulações e depois a gente volta com os cálculos dos capacitores de placas paralelas e comparando o resultado que a gente obteve nos cálculos com os das simulações. Muito bem, vamos começar a parte das simulações agora dos capacitores. Primeiro de placas paralelas. A gente vem aqui com o retângulo, e aqui a gente vai ajustar as distâncias. A gente começa em 0, 0, 0 mesmo. Aí o tamanho do retângulo no eixo X vai ser 6,4. E no eixo Y vai ser 9,6. Enquanto isso, o Z vai ser 0,24. Pronto, a gente tem o nosso retângulo, a nossa placa. Nossa primeira placa tá aqui. Agora a gente tem que fazer os furos, que é passado pelo professor. A gente vai pegar o mesmo quadrilátero aqui e estabelecer. Aqui a gente tem... eu fiz o retângulo de novo. Calma, volta. A gente vai pegar o quadrilátero. Ok. Agora a gente vai ajustar as medidas dele. Cadê? Aqui. No eixo X, ele vai começar em 0,96.
No eixo Y, ele vai começar em 0,96 também. E no eixo Z é 0. O tamanho, ele vai ter no eixo X, que é o curtinho, ele vai ter maior, não é? Ele vai ter um 6,4, que é o total dele, menos 2 vezes o 0,96. Vai ser 4,48. Ah, quase que já tá aqui. E no eixo Y vai ser 1,92. No eixo Z vai ser 0,24 também. Pronto, agora a gente já tem ele aqui, a gente vai copiar e colar ele 2 vezes. Pronto, a gente tem 3, agora a gente só ajusta a distância deles. Create Box 2, esse aqui a gente arrumou. Create Box 3, que é o 0,96. O que a gente muda agora vai ser no eixo maior, que é o eixo Y. Então, em vez do valor inicial, que é 0,96, vai ser 0,96, mais 1,92, que é o tamanho dele, mais outro 0,96 a distância. Então, o total vai ser 3,84. 3,84. Acho que vai ser só isso que vai mudar. Isso. E aqui no terceiro, a gente vai fazer a mesma coisa. Trocar aqui. E vai ser 3,984 mais 1,92, que é da placa, do furo em si, mais 0,96. 6,72. 6,72. Pronto. Agora a gente vai selecionar tudo. Box 1, box 2, box 3, box 4. E fazer o subtract. Pronto. Certinho, agora a gente vai copiar e colar essa placa uma em cima da outra. A gente vem aqui Ctrl C, Ctrl V. Na box 5, a gente vai trocar a altura dela. Ela aqui tá em 000, ele vai ser o quê? Vai ser o 0,24 mais o 0,08. Não, 0,08? Isso. 0,32. Então, a gente vem aqui, ponto 32. Pronto, a gente tem a placa aqui. E agora, o subtract, a gente tem que ajustar eles nessa aqui. Aí vai ser, no eixo Y, ele vai ter o 0,32 mais o tamanho da placa, que é 0,24 também. Então, 0,56. Aí não foi o furinho, o hole. Ah, não é aqui, né? Bestona. É aqui. Pronto, agora vai. Foi. A gente vai fazer a mesma coisa para as outras caixinhas. 0,24 para 0,56. Segundo. E 0,24 para 0,56 de novo. Foi. Agora a gente vai aplicar o dielétrico. Bum. Aqui. 0, 0, 0. Aqui ele vai ter o tamanho. Esse é no eixo X. 6,4, 6,4, 9,6. E o tamanho dele vai ser o total da altura, né? Que vai ser 0,56. Agora a gente vai editar ele aqui para pôr outra cor para ficar mais visível. Eu já vou colocar o nome dele aqui. Dielétrico. Editar a cor, vou colocar o amarelinho. E a transparência 0,4. Opa, foi 0,2. 0,4 tá bom. Editar o material dele, o dielétrico, a gente edita de acordo com o que foi passado pelo professor. Como eu sou do grupo C, é água destilada. Então, a gente vem aqui, eu já vou selecionar a água destilada aqui. E eu também vou adicionar o cobre, que ele tinha pedido para fazer as placas. Cadê copper? Aqui, cerâmica, cobalto, copper. Então, a gente vem aqui no dielétrico, vácuo, não, água destilada, ok. E a gente vem aqui, já vamos colocar o nome, essa box 1, peraí, ok. Ela é qual delas? É de cima ou de baixo mesmo? O caixão é de cima, então a gente vai colocar a placa superior do nome. E a placa superior é de cobre. E eu vou colocar ela, tá ok, essa cor tá ruim. Azul. Oh, por que mexeu, gente? Calma, que tá muito errado. Pronto. E a caixa, placa superior, essa aqui vai ser a placa inferior. Não, não é não. É a placa inferior? Deve ser. Aqui é cobre também. Não tá rosa de cima. Ai, agora tá. Tá, tudo bem. Vamos adicionar agora o que a gente...
não quero isso, gente. Deixa eu... É só voltar. Aqui. Petition. Eu queria... Tá. A caixinha 9. Por que a orientação dela tá diferente dos outros? Tá. Vamos aqui, Create Box. O X. Y. Eu acho que eu quero colocar mais um pouquinho depois só. E o Z. Ela tá aqui agora. Calma. Tá, a gente tem a caixinha. Eu vou voltar um... Opa, o que eu tô fazendo? Eu vou voltar um antes de colocar a caixinha. Não sei mais onde a gente tá. Tá. Aqui a gente colocou o dielétrico. Tem a placa superior. Aqui a gente não tinha editado a placa inferior ainda, tá. Cobre também, placa inferior. Vou editar, não gostei desse cinza, vai ser esse azul. Ok, ok. Mexer aqui, a outra placa também tá azul, né? Placa inferior. Editar, com aquela rosinha aqui. Pronto. Pronto. Agora sim, agora a gente vai fazer aquela caixinha que eu tava fazendo antes. Eu vou diminuir um pouquinho ela no eixo Y. Eixo Y, 0.8. Só a altura dela que eu vou diminuir também, que ela tá muito alta. Sumiu agora, né? Pronto. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer ela ser o substrato. A gente seleciona a box 9, a placa superior e faz o substrato. Só que pra isso a gente inverte. Esse aqui vai pra lá, esse aqui vai pra cá, ok. Agora, eu só vou mexer um pouquinho. Eu queria... Cancela aqui. Oi, cadê o substrato, gente? Ele tava aqui. Volta. Ela tá encostada ali, eu não queria ela encostada. Essa é a caixa 9, né? No eixo Y. X, Y. Ah, tá, no eixo Z, no eixo X que a gente vai mexer. Vou colocar 1. Não é muito. 0.5. Isso, agora a gente vai fazer box 9, placa superior. Ah, peraí, deixa eu colocar o nome nela. Tum, 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 tum. E é 8, pronto. Isso aqui eu queria que tivesse no bloco, na verdade. Agora sim, a gente seleciona ela, seleciona a placa superior e faz o substract. Só tem que trocar. Pra lá, você vem pra cá, ok. Por que o substract tá sumindo, galera? Porque ele tá na outra placa, não tá nessa. Eu nomeei as placas erradas? Acho que é isso, acho que esse foi o nosso problema. Tá, então vamos de novo. A gente tem o dielétrico. Aqui, seleciona esse, seleciona a placa inferior e faz o substrato. Será que vai funcionar agora? Agora foi. Então tá com o nome errado, gente. Deixa eu trocar aqui. Essa é a placa superior. Placa superior. E essa aqui é a placa inferior. Foi tudo certinho. Vamos ver cobre, placa superior, placa inferior, o dielétrico. É, tá tudo certo, né? Ok. Agora a gente tem que aplicar o restante do que precisa. 1 minuto. Agora a gente vai selecionar o modelo. A gente vem em Maxwell 3D. Solution Type. Eletrostático. Selecionamos o modelo eletrostático. E agora a gente vai adicionar esse aqui, que é a superfície. Vamos ver como é que tá indo. Tá bom. Agora a gente pode salvar o arquivo. Edit, save, File, Save. Salvamos. Agora a gente vem aqui em Maxwell. Primeiro a gente tem que aplicar as voltagens de acordo com o falado do professor, que é 8 volts na primeira placa e o 1 volt na placa B.
Vamos ver aqui, ó, a placa A, calma. Vamos ver só qual que é a placa A, qual que é a placa B, porque a gente colocou o nome de superior e inferior, né? Placa A é a superior, placa B é a inferior. Então, placa A inferior é a placa B, e a placa B a gente vai ter 1 volt. Então, ok aqui, a gente vem em placa inferior, placa B, excitation, voltagem, 1 volt. Ok. E na placa superior, a gente vai aqui, excitation, voltagem, 8 volts. Ok. Colocamos agora as voltagens das placas. Gente, queria mexer. Pronto. Agora a gente vem em parâmetros, assign, matriz e aplica as duas. Ai, que bom que deu certo. Ó, como ficou, galera. Agora a gente vem em análises e add solution setup. Ok. Vamos conferir se tá tudo certo. Ai, tá tudo certo! E agora a gente pode analisar. Estamos analisando, eu acho. Pronto, tá carregando. Acho que foi. 911. Tá, acho que tá tudo certo, né? Ok, agora a gente pode vir os planos. Opa. Pega o XY. Opa, XY. Aí tá certo. Ok, a gente pegou o XY. A gente vem em Fields. Eletromagnético. Todos os objetos. E agora a gente pode ver o campo. Olha. A gente pode também fazer uma animação. Vamos ver aqui se é aqui. Mexe. Tá carregando. Ó. Chega mais perto aqui pra ficar melhor de ver. A gente tem a animaçãozinha do campo. E tem como a gente ver também em função dos vetores. A gente vem em Fields novamente. Vetor. Opa, tem que selecionar aqui, ver se não funciona. Fields, vetor, objects, done. E aqui a gente pode ver como os vetores estão. Olha que ficou rosa. Aqui, os vetorizinhos estão aqui, tá vendo? Ó, o desenho deles. E é isso. Peraí. Ok. Deixa eu selecionar o plano agora. Pronto. Olha aqui a animaçãozinha. Eu apontei com o dedo. Das setinhas dos vetores, como eles ficam. Essa parte é basicamente isso. Agora a gente precisa ver o nosso resultado. Para isso, a gente vem aqui em Results. Solution Data. A gente vai querer o resultado em Faraday. E agora a gente vem em Export Circuito. Preview. E a nossa capacitância agora deu 3. Elevado a menos 10. 3,37 elevado a menos 10, que foi o resultado final que a gente conseguiu de acordo com a simulação, com as medidas e com o material do dielétrico, que foi a água destilada, conforme visto aqui, que é o tipo C. E é isso basicamente dessa primeira parte. Agora a gente vai fazer a simulação do cilindro, segunda vez, porque a primeira alguma coisa deu errada, eu não consegui identificar o que era, mas vamos tentar fazer mais rapidinho. Aqui a gente tem um cilindro externo, e a gente vai ajustar as medidas dele de acordo com o passado pelo professor. Aqui eu sou do grupo C, então o raio externo é 9 e a espessura entre a placa, a espessura das paredes em milímetros é 2. Então vou fazer 11 o raio externo e depois faço perfuração com 9. Indo aqui, tem 2 abertos. Esse aqui a gente vai fazer 11, então
E a altura vai ser 18? 18. Opa, eu fiz a mesma coisa de novo. A altura vai ser 11 e o raio vai ser 18. O raio vai ser 11 e a altura vai ser 18. Temos nosso cilindro externo. Ok? Agora, do cilindro externo, a gente vai fazer a perfuração. Vemos aqui no cilindro de novo. Opa, não é tão grande. Ok, a gente tem que deixar o raio dele sendo 9 e a altura do mesmo tamanho. Aí a gente vem aqui, seleciona esse cilindro, seleciona o segundo e faz o subtract. Fiz ao contrário. Vamos desfazer isso e fazer direito. A gente vem no cilindro 1, vem no cilindro 2 e faz subtract. Agora vai. Pronto. Já vou colocar o nome do cilindro 1 de cilindro externo. Cilindro externo. E agora eu vou colocar o dielétrico nele. Cadê a mãozinha aqui? Vamos fazer de novo aqui o dielétrico. Vamos colocar as mesmas medidas. O raio dele vai ser 9 e a altura, nossa, é 134, né? Por tudo isso, é 18. Vamos mudar a cor dele. Vamos dar um nome já. Vou colocar o amarelo, igual o outro que a gente fez, e vou colocar ele mais transparente, 02, 04. E vou colocar o cilindro externo mais transparente também, 02. O cilindro externo a gente tinha falado pra gente colocar em alumínio. Deixa eu selecionar o alumínio aqui já, pra já ir mudando isso. Opa, select. Alumínio. E qual foi o outro? O do dielétrico foi Teflon. Vamos selecionar o Teflon aqui também. Beleza? Agora a gente vai fazer o quê? A perfuração? Deixa eu conferir aqui. Acho que esse aqui foi o problema da última vez, que eu não coloquei. Um minutinho pra conferir aqui. Agora, esse cilindro que a gente fez novo aqui vai ser para cortar o dielétrico. A gente vai usar um raio de 3, se eu não me engano. Vamos conferir. 3. E a altura vai ser a mesma, que vai ser 18. Ok? Por que isso aqui não tá coloridinho? Era pra estar coloridinho. Mas ok, agora a gente vai selecionar aqui o dielétrico, o cilindro externo e vai fazer o furo. Furamos. Ok. Eu quero mudar a cor desse cilindro externo. Ué, agora ele tá rosa? Vamos editar aqui? Não, ele não tá rosa. Eu quero colocar ele roxinho. Eu cancelei. Ok. Roxo? Não tá roxo? Amor! Ok. Tá roxo sim. Em algum lugar. Pronto. Esse aqui que a gente fez agora é o cilindro interno. O cilindro interno tá no raio certo. O raio vai ser 3. E a altura também vai ser 18. Ok. Vamos trocar a cor dele. Já vamos dar o nome também, né? Esse aqui não é Teflon, né? É de alumínio. E o nome dele vai ser cilindro interno. Editar a cor. Vou colocar ele laranja. De fora tá roxo, dentro laranja. E o cilindro externo eu já mudei? Não, tá em vácuo ainda. Alumínio. E o dielétrico, Teflon. Ok, colocamos os materiais certos, vamos ver o que tá faltando.
Esse aqui em cinza que a gente fez agora vai ser o rótulo pedido e agora a gente vai fazer ele perfurar somente a parte do cilindro externo. Então a gente vem aqui, cilindro externo, acho que a gente vai ter que inverter. Ah não, calma, vamos mudar o nome dele primeiro. Porque o rótulo, né, tem que rotular JJ68, beleza? Agora sim, a gente seleciona ele, boom, seleciona o cilindro externo. Troca aqui, você pra lá, você pra cá. Tá certo isso? Acho que eu não troquei nada, né? Você pra cá. Pronto. Temos agora o cilindro perfurado. Agora a gente vai selecionar o modelo dele. Solution Type, eletrostático, ok. Achei esse amarelo muito transparente. Ah não, tá certo. E minha dúvida agora é o seguinte, eu vou precisar colocar... O que é isso? Isso aqui? Esse quadrado aqui? Ou se não precisa? Vamos voltar lá. Vamos colocar a voltagem agora, né, e torcer pra dar tudo certo. Voltagem 5. Ok. E cilindro interno, a voltagem vai ser 2. Ok. Colocamos as voltagens. Ficou coloridinho, então é um bom sinal que tá dando certo. Vamos ver agora. A gente tem que colocar em análise. Tudo certinho. Agora a gente pode colocar ele para analisar. Vamos salvar ele como... Eu não tinha salvo? Vamos salvar bonitinho. Capacitor. Cilíndrico. Não, isso tudo maiúsculo, mas tudo bem. Vou colocar 2 aqui, porque eu tinha feito o projeto 1 certo, esse tá certo, e eu tinha feito esse capacitor cilíndrico que deu algum erro. Então, vou colocar aqui. E agora, ele tá analisando? Está analisando. Ah, eu tinha esquecido a superfície, gente, é importante, né? Aplicou a superfície, agora sim a gente pode analisar. Opa, esse eu não queria fechar não. Done. Ok, agora a gente analisa. Analisou, agora a gente pode selecionar o plano. Vamos em Fields. Magnético. Todos os objetos. Agora sim a gente tem nossa simulação completinha. Ah, ficou uma gracinha, gente. Olha, nem parece que tive que fazer 2 vezes. Muito bem. Em base a isso, a gente pode fazer a análise dela em quesito de vetores também. Selecionamos o plano. Fields. Vetor. Todos os objetos. Done. Vamos aqui. Olha como ela toda vai pro centro. Que bonitinho. E basicamente é isso. A gente só tem que ver agora os resultados. Ah, a gente pode fazer uma animação também. Análises. Não. Aqui. Field Animation. Ó, o campo elétrico subindo e descendo. Olha, quando chega aqui em cima dá pra ver os vetorzinhos bem certinho. E é isso, agora a gente pode ir pros resultados. Aí já tirei print e o nosso resultado foi que a capacitância é 1,91, 10 elevado a menos 12, que a gente vai comparar depois. E é isso, fizemos a simulação do capacitor elétrico cilíndrico. Gente, agora a gente vai fazer a simulação do capacitor esférico. Eu comecei um pouquinho antes de começar a gravar, eu achei que tinha começado, não começou, mas basicamente a gente pegou essa ferramenta da esfera, aumentou, criamos a esfera externa e colocamos as medidas de 24 no raio, porque a medida do grupo C, que é o qual eu estou, é 21. E ele quer uma espessura de 3 milímetros nas paredes. Então ficou um total de 24. Vamos continuar, que agora a gente precisa perfurar. Já deixa eu colocar o nome aqui, na verdade. Esfera externa. Externa. Vou colocar uma cor nela. Vamos colocar esse verdinho. Azul, não sei. E vamos colocar um pouquinho de transparência. Vamos já ver também qual material que o professor pede. Atribui o material das placas sendo ouro. Esse é desse aqui mesmo, né? Isso, ouro. Vamos pegar aqui. Select. Gold. Ok, já selecionamos Gold. E aqui a gente vai colocar ele em ouro. Pronto. Material estabelecido, esfera estabelecida. Agora a gente vai fazer a esfera interna que vai recortar ela. Bom.
Ah, ela é verdinha, que gracinha. Um minutinho agora pra gente conferir as medidas. Aqui, a espessura dessa aqui, ela vai ser 21, que é o 24, menos a espessura que é 3. Aplicado, temos aqui. E agora a gente vai fazer o subtract. Esse zoom que eu dei é porque eu queria tentar entrar na esfera pra ver se funcionou o subtract, mas vou admitir que sim, porque o subtract tá aqui, né? E não sumiu, então é isso. E dá pra ver que tem ali, então eu vou assumir que deu certo. Agora a gente vai fazer o nosso dielétrico. Eu queria arrumar esse plano que tá meio esquisito. Calma. Eu mexo, depois quero diferente, né? Vamos ver aqui. Aplicar. Não, eu queria mais no centro. Não queria ter que arrumar isso, preguiça. Calma, volta. Vamos fazer certinho agora. O dielétrico. Ficou meio enorme, mas a gente arruma ele. O raio vai ser de 21. 21, já vou colocar o nome dele de dielétrico. Vou colocar a cor dele na cor que eu sempre tô colocando, que é o amarelinho, e arrumar a transparência em 40, que é o que eu sempre tô colocando também. Temos nosso dielétrico. Oh, que fofo! O que a gente vai fazer agora? Eu ia mudar o material do dielétrico. Vamos ver qual que é o material que o professor pede. Polietileno. Então, a gente vai ali em cima, no mesmo lugar que a gente procurou o ouro, e vai colocar polietileno. Poliamide, poliéster, polietileno. Ok. Então, temos... Ah, a gente não colocou ainda, né? O dielétrico aqui. Polietileno. Pronto. Agora sim, o dielétrico está em polietileno. Vamos continuar. Agora a gente fez outra esfera para cortar o nosso dielétrico e o raio dela vai ser o raio interno mostrado, que vai ser 9. Eu sempre confiro se eu tô no lugar certo, vai que mexeu, né? Mas tá certinho, o raio interno dela vai ser 9. Nossa, é menor do que já tinha desenhado, achei que ia ser maior. Que pequeno. E aí, isso vai ser a esfera interna? Ah, não, vai ser o corte no dielétrico, né? Ok. Dessa vez, acertei de primeira, não fiz nada sumir. E agora a gente tem o corte também no nosso dielétrico. Vamos fazer agora a esfera interna, né? Uma esferinha. Vamos ver qual vai ser o raio dela. Vai ser o do dielétrico, né? Raio interno de 9 milímetros. Aqui, a gente coloca nela. Vamos tentar colocar aqui, gente. Coloca também opacidade. Ok. Agora a gente vai mudar o raio dela pra 4. Ok. Pronto, já temos o nosso capacitor. Agora a gente vai fazer o nosso rótulo. Então, deixa eu só nomear aqui como esfera interna pra gente ver. Pronto, fizemos nossa esfera interna. Coloquei ela em ouro também, né? Por conta das placas. E agora a gente vai fazer o rótulo.
Na verdade, isso aqui não é o rótulo, né? É o orifício que atravessa o capacitor. Então, a gente fez ele aqui, as medidas são livres para o estudante escolher. Então, a gente colocou aqui ele passando bem no meio, eu coloquei desse tamanho para atravessar todo o capacitor já de uma vez. Muito bem, fizemos ele perfurar toda a superfície. O dielétrico não estava amarelinho? Por que não está amarelinho? Ó, tá perfurando de um lado a outro, dá pra ver a interna, dá pra ver aqui que tem um espaço, mas cadê o dielétrico? Aqui, vamos ver. Tá, ele tá amarelinho. Ah, eu entendo quando essas cores somem, aparecem. Ó. Às vezes é a transparência, né, que tá muito baixa, vamos ver. Ó, às vezes só não dá pra ver o dielétrico bem também. Vamos aumentar a transparência da esfera externa pra 0,4. Ah, dá pra ver que tá amareladinho. Aqui, ó. Ok, vamos ver agora. Agora a gente vai adicionar uma superfície colocada. Esse dielétrico tá me pegando, eu vou conferir ele. Ele é de polietileno, tá certo? Dielétrico 21, começa no 000, tudo certo. Ele tem 2 furos? É, porque a gente cortou o dielétrico 2 vezes. Vamos mudar de cor, ver se aparece. Tudo bem. Ele tá ali, ele tá existindo, né? Tá dizendo aqui. A gente já colocou os materiais, então vamos colocar as voltagens. 10 volts na placa externa e 22 na interna. Então a gente vem aqui na placa externa. Sign expectations. Alguma coisa deu errado. O que deu errado? Fala que ele não é planar. Vamos tentar a interna, ver se fala a mesma coisa. Vamos descobrir o que deu errado. Tá, eu tentei voltar. Eu não sei se foi porque eu coloquei a superfície antes da hora. Mas acho que agora tá tudo certinho. Vamos ver se vai dar certo agora. Se era isso ou se era outra coisa. Não era isso. Legal. Tô sentindo que é o dielétrico, né? Mas não sei. Por que ela não é planar? Que é difícil. Ô, galera, lembrei, né? A gente tem que trocar aqui Maxwell, Solution Type, eletrostático. Vamos ver se agora dá certo. Se não foi isso aí... Ah, era isso! Deixa eu ver. A placa externa 10 e a placa interna 22.
Então, vamos ver a placa externa. Placa externa 10. Voltagem, placa externa 10. Ok. E a placa interna 22. Ok. Vamos agora adicionar a superfície de novo, porque eu nem tinha nada a ver com a coitadinha. Pronto, superfície adicionada. Gente, tá tudo encaminhando para dar certo. Então, adicionei as voltagens, selecionei elas ali no parâmetros e olha como ficou assim, esquisitinha. Tudo certinho, então agora a gente pode fazer a análise. Opa, eu mexi alguma coisa que eu não queria de novo. Aí eu vim fazendo isso. Tá certo. Pronto. Vamos fazer a análise. A gente não salvou ele. Capacitor esférico. Acho que esse é o primeiro que eu faço desse. Salvar. Por que capacitor esférico não é válido? Ok, não é válido, ele não quis. Agora foi, ok. O que importa é que ele tá fazendo a análise agora. Tá fazendo, achei que já tinha terminado, fiquei até assustada. Terminou, agora a gente seleciona o plano, XY. Vamos aqui, a gente vai fazer Fields e o campo magnético. Todos os objetos. Olha que gracinha, deu tudo certo. Então aqui a gente vê o campo magnético da esfera. E agora a gente pode fazer a animação disso também. Animate. Ok. Ó, a animação dele se movendo, de cima para baixo. Gracinha. E agora a gente pode ver a análise também no vetorial, né? Fields, vetor. Tá bem clarinho, não sei se tá dando pra ver. É, mas a simulação deu certo. Deixa eu ver se tem como ajustar isso aqui. Ah, o dielétrico aparecendo agora amarelinho ali. De novo falando de microfone fechado, mas agora que eu aumentei a transparência, a gente consegue ver melhor as setinhas indo todas em direção radial. E esse é o campo vetorial dele. Vamos ver agora os resultados. Então, o nosso valor final, a gente tem 3,771 elevado a menos 12. Eu vou tirar um print aqui da tela para deixar guardado o resultado. E foi isso. Gente, eu tinha começado a gravar, mas ele... Como é que eu falo? Ele desligou o microfone algumas vezes sem eu pedir. Então eu vou voltar aqui para explicar o processo enquanto ele vai mostrando o processo que eu já tinha feito. Aqui a gente criou a esfera e colocou 22 centímetros de raio nela. Aqui eu ajustei, porque estava em 20, eu coloquei para 22. Aqui a gente fez a outra esfera interior dela para fazer o furo. Aqui arrumei o raio dela para 20, para ficar 2 milímetros de espessura. E aqui a gente fez o substract. E até que a gente tinha ido, agora a gente continua o processo. Agora a gente vai colocar o dielétrico esférico também. Colocamos aqui. E o raio dele vai ser 20, igual ao do interno. Ok. E eu vou editar ele, que eu quero que ele fique com a cor amarelinha, que a gente está sempre colocando. E levemente transparente. 4. Deixa eu já colocar o nome dele aqui para adiantar. Dielétrico. Opa, o que eu fiz? Dielétrico. Pronto. E já vou mudar o da esfera também. Ah, já tá aqui, esfera externa. Top. Então aqui a gente já tem o dielétrico com a esfera externa. E eu vou mudar a cor da esfera externa também. Mudar a cor não, vou colocar ela mais transparente. Talvez mude a cor também. Não, essa cor tá boa. Vamos deixar assim. Pronto, agora a gente consegue ver melhor a parte interna dela com o dielétrico.
Aqui eu achei que tinha colocado play pra falar, mas não coloquei. Mas a gente fez uma esfera interna que vai cortar o dielétrico. E eu coloquei a medida dela sendo 12 de raio. Agora a gente vai lá no subtract. Ó, consegui acertar de primeira, não fiz nada desaparecer de novo. E até agora tá ficando assim. Só que lembrando que esse aqui tem 2 dielétricos, então a gente vai ter que fazer mais coisa. Aqui, achei. É porque tem a linha de gravar a tela, que ela tá bem aqui, eu não consigo enxergar. Então a gente vai fazer o split agora nesse dielétrico. Pronto, a gente deu split, e aí a gente copiou e colou pra ter os dois. Então esse aqui eu vou mudar pra dielétrico 1. Ok. E aqui, em vez de 1.1, eu vou colocar só dielétrico 2. Ok? E estabelecemos. Agora, esse dielétrico 2, a gente vai rotacionar. Vamos descobrir agora cadê o de rotacionar também. Ai, tô achando que eu vou ter que parar de gravar pra conseguir acessar o de rotacionar. Porque ele tá bem aqui atrás da abinha. Pronto, tive que parar de gravar, mas o rotacionar agora tá visível, ou quase aqui. E a gente vai rotacionar 190 graus. 180 graus, na verdade, desculpa. Pronto, agora a gente tem os dois dielétricos, um em cima, o outro na parte de baixo. O dielétrico de cima tá amarelo e o dielétrico de baixo tá verde. Na verdade, eu vou trocar aqui a esfera externa para um azul. Ficar Brasil. Não gostei muito desse. Aqui. Não, muito roxo. Aqui, pronto. Não queria uma cor tão escura. Uou! Agora nós vamos fazer a nossa esfera interna. Ok, aqui fizemos nossa esfera interna, colocamos o nome dela e agora eu vou colocar uma cor diferente. A gente tem azul, amarelo e verde, vou colocar um laranja então. Ai, quase cancelei. Ok. Dá pra ver que ela tá ali? Ela existe? É que tem tanta cor já, vamos apertar aqui. Esfera interna. Acho que ela não pegou a cor. Não sei, vamos ver? Já era muita laranja. Deixa eu aumentar a transparência das outras coisas, porque tem muita coisa cobrindo ela, né? O dielétrico já tá em 0,4, o dielétrico 2 já tá em 0,4. A esfera externa, vamos pôr em 0,4 também? Vamos tentar pôr uma cor mais forte? Deixa eu diminuir a... deixa eu pôr uma cor mais forte aqui. Roxo, esse roxo aqui. É o que temos pra hoje. Agora a gente aplica eletrostática, Maxwell's Solution Type, eletrostático. Ok.
E aí a gente vai aplicar os materiais, vamos conferir se o professor pediu algum em específico. Não tem nenhum específico, então eu vou aplicar ouro. Select Gold. Ok, então a gente vem aqui no dielétrico 2, na esfera externa. E vácuo não. Opa, vácuo não, ouro. E a gente vem na esfera interna e também não é vácuo, é ouro. Pronto, temos as duas esferas aplicadas a ouro. Agora a gente aplicou os materiais dos dielétricos. Não, a gente aplicou não, a gente selecionou, né? Um vai ser polietileno e o outro vai ser borracha. Pronto. Certinho, agora a gente tem todos os materiais aplicados. Aplicamos a voltagem e, gente, nem tinha pensado na bolinha interna que ia ficar azul, né? Aí ficou bem Brasil. Eu podia colocar a externa como branco, mas vai sumir, deixa quieto. Então a gente vai salvar, file, save. Vamos salvar como dielétrico. Qual que é o nome, gente? Capacitor. Capacitor dielétrico. Salvar. Ok, agora a gente pode aplicar também a superfície, né? Pronto, agora tá tudo certinho, a gente pode colocar para analisar. A gente colocou o plano e colocou a análise lá, analisar. Pronto, ele já analisou. Agora vamos... Fazer o quê? A gente tem que ver, né? Pronto, agora a gente tá fazendo uma análise. Olha, ficou azulzinho também, que gracinha. Do campo eletromagnético existente nele. Deixa eu dar um zoom pra gente ver mais de perto. E agora a gente também pode fazer uma animação. Animação, ok. Ó, dele subindo e descendo. E a gente também pode analisar o campo vetorial. Vamos fechar aqui. Field, vetor. Ah, a gente tem que selecionar a geometria, perdão. Achei que já continuava selecionado. Tá selecionado. Selecionamos. Fields é vetor. Objects, done. Aqui, dá pra ver bem de levinho, eu vou aumentar a transparência de tudo pra gente conseguir ver. 0,6 a esfera externa, 0,6 a esfera interna. Acho que já vai ajudar. Vamos diminuir um pouquinho também do dielétrico 1 e do dielétrico 2. Pronto. Ó, agora dá pra ver melhor. Tá vendo as setinhas aqui? Elas estão todas indo pro campo, em direção radial, pro externo. A gente pode fazer a animação também dessa parte. Olha, gente, que massa! Ficou incrível. Ok, agora a gente pode ir para os resultados. Temos nosso resultado, então, em 8,735 de 10 elevado a menos 12
Vou tirar um print da tela aqui rapidinho. Ok. E esse foi o resultado do dielétrico, da esfera dielétrica. Vamos começar agora a simulação do capacitor cônico passado pelo professor. Aqui a gente já fez o primeiro, só para mostrar como é que a gente fez. A gente só pegou essa aqui e fez ele. Eu defini o nome como cone como externo. Cone externo. Aqui a gente vai colocar ele na cor azul. E um pouquinho de transparência aqui. Ok. Agora, a altura. A gente vai colocar como... Primeiro aqui, esse raio superior a gente vai colocar como 50,874. E o inferior vai ser 25,3882. E a altura eu vou deixar como 60. Agora a gente precisa cortar ele, então a gente vai fazer outro cone para fazer isso. A gente vem aqui no cone. A gente vai colocar o raio superior como... Não, inferior. Como 15,3882. Na verdade, vamos dar as duas alturas para 67. E o raio superior vai ser 40,784. Aí vamos aqui no cone externo e aumentar só essa parte da altura. Agora a gente vai fazer o furo mesmo. Aqui, cone 1. A gente faz o subtract. Cortamos, já temos nosso cone externo. E agora a gente faz o dielétrico. A gente pega o cone de novo. E começa aqui, a maior. Ficou meio estranho porque eu fiz um formato meio... Mas a gente vai ajustar. A gente vai colocar aqui a cor amarela, porque eu estou usando como padrão o dielétrico. Aqui foi na cor amarela, vamos ver. Isso. E vou colocar transparência. Ok. Pronto. Ok. Agora a gente vai cortar ele. Meia sete já tá certinho. O raio superior vai ser 31,72077. E o inferior vai ser 6,3242. Vamos conferir aqui. Por que ele tá mais alto? 67. E aqui? 67. Pronto. Tá certo isso? Calma, qual que é esse cone aqui? Ah, tá. Vamos ajustar aqui as medidas. Eu mudei o do outro estava certo.
Esse aqui é o dielétrico? É o dielétrico. Vamos ajustar ele. Já vou colocar o nome. Aqui tá 67, certinho. Aqui vai ser 40.784. E embaixo vai ser 15.3882. 15.3882. Agora sim, esse é o dielétrico. Agora eu vou editar de novo esse do cone 3, porque a gente tinha confundido as medidas, eu nem tinha editado ele. A altura tá 67, tá certinho. O raio superior vai ser 31.72077. E o raio inferior vai ser 6.3242. Pronto, agora sim. Agora a gente seleciona o cone 2, que é o dielétrico íon. A gente seleciona o cone 2. E o... Peraí. Vamos lá de novo. Seleciona o cone 2, que é o dielétrico. E o cone 3, faz o subtract. Opa, não foi subtract. Seleciona o cone 2. Quero que selecione tudo, galera. E o cone 2 e o cone 3 e faz o subtract. Ok? Ok. Oh, Deus, deixa eu rodar direito. Isso, foi. Fizemos o segundo furo no dielétrico. Agora a gente vai fazer o nosso cone inferior. Era pra ser no centro, né? Peraí. Aqui vai ser 67. Foi enorme. Aqui vai ser 6.3242. Nossa, já tá certo. E aqui vai ser 31.72077. Esse vai ser o cone interno. Vou colocar a cor dele como rosinha. Agora a gente tem que dividir o nosso dielétrico. Calma, a gente furou o cone. Agora a gente tem que dividir o nosso dielétrico. A gente vai dar um split no eixo XY. E agora a gente vai dar um split no eixo YZ. Conseguimos agora um par, um meio. Agora split no eixo XY. E no YZ, deu isso aqui. Agora a gente vai fazer um split no eixo XZ, para conseguir um quarto. Porque a gente quer 4 dielétricos. Aí a gente vai usar essa ferramenta aqui, que é Duplicate Around Axis. Vai ser 90 ao redor de Z, mas a gente vai querer 4 objetos. Ok. Já temos aqui. Aqui a gente vai nomear dielétrico 1. Vamos colocar a cor aqui do dielétrico 1 de verde água. Deixar ele menos aqui. E ele vai ser o de polietileno. Depois a gente muda. Calma, vamos pegar aqui já e selecionar polietileno. Polietileno. E vamos colocar no dielétrico 1. Ok. Agora a gente vai fazer isso com o dielétrico 2. Esse aqui vai ser o dielétrico 2.
A gente vai deixar ele laranja. E a gente vai diminuir a transparência. E a gente vai colocar ele de água destilada. Cadê o dielétrico 2? Aqui vai ser água destilada. Agora a gente vai no dielétrico 3. A gente pode colocar ele em roxo, esse aqui. Diminuir a transparência. E o dielétrico 4, a gente vai colocar ele em verde. Isso, agora faltam 2 materiais. Vamos já selecionar aqui, borracha. E vamos selecionar também Teflon. Ok, agora a gente vai colocar aqui no 3 e 4, borracha. E isso no 3, né? E no 4, Teflon. E agora os dois a gente vai colocar como ouro. Gold. Opa, foi gold? Foi? Foi. Aqui, cadê as placas? Elas estão no vácuo. Cadê as placas? Oxe. Ah, tá aqui. Essa aqui vai ser de ouro. E cadê vácuo? Esse aqui também vai ser de ouro. As duas placas de ouro. Sucesso. Agora a gente vai colocar as voltagens. Opa. E agora a gente vai colocar o que eu falei, as voltagens, né? Cadê? Aqui o cone externo. Primeiro vamos colocar em Maxo 3D, Solution Type, e colocar ele como eletrostático. Vamos adicionar uma superfície. A gente vai salvar o arquivo. Capacitor. Cilíndrico. Cônico. Parte 2, porque eu tive que a doença não deu certo. Agora a gente vai colocar aqui no cone externo a voltagem de 3. E no cone interno, a gente vai colocar a voltagem de menos 5 volts. Agora a gente pode ir aqui nos parâmetros, assign matriz, aplicar os dois. A gente vem em análise, add solution, ok. E agora a gente pode aplicar a nossa análise. Agora ele está analisando, terminou. Agora a gente vem aqui nos planos, global XY, vamos no field, e vem aqui todos os objetos, feito. Agora a gente tem a nossa simulação do campo elétrico, ou do campo magnético, eletromagnético. Olha, aqui. E a gente pode fazer uma animação também desse campo eletromagnético. A gente vem aqui, animar, normalize distância, ok. A animação dele. Olha, quando chega aqui em cima fica bem visível, fica bem legal. É rapidinho, mas dá pra ver, ó. Bum. E a gente também pode fazer essa análise no vetorial, né? Aqui a gente vem em fields de novo, vetor. A gente tem que selecionar, pra gente não dar problema, Jesus. Aqui, fields, vetor, todos os objetos, feito. Aqui, ó, dá pra ver bem de levinho, todos indo pro centro, tá vendo? Todas as setinhas indo pro centro. A gente pode, tipo, diminuir um pouco, deixar eles mais transparentes pra gente ver melhor a setinha. Na verdade, não sei se ficou melhor ou se ficou pior, né? Mas vamos diminuir do interno também, pra ver se fica melhor pra ver a setinha. Não ficou muito, mas vamos tentar ver a simulação, que acho que vai ficar mais fácil. A animação, no caso. Ó, ficou bem visível agora a setinha subindo, né? Até lá em cima. Deixa eu subir aqui, pronto. E basicamente isso, por enquanto, a gente só tem que ver agora os resultados. Prontinho. E basicamente foi isso, esse processo de cones. Muito bem, agora a gente volta com a parte da comparação entre as simulações que foram feitas e os cálculos teóricos. O primeiro é o dos capacitores de placas paralelas, que com as contas a gente usou, então, a permissividade do vácuo, que é uma constante para todos,
a permissividade da água destilada, que foi usada nesse experimento. E aí a gente fez os cálculos, usamos também a distância, que é o Dzinho, que foi dado pelo professor a partir do grupo. E calculando tudo, a gente chegou em 3,0175 vezes 10 a menos 10 Fahrenheit. E o que a gente achou O que a gente achou na simulação foi 3,373 vezes 10 elevado a menos 10, o que foi relativamente próximo, a gente teve menos de 0,3 de diferença, que pode ser considerado por diversos tópicos da simulação ou algum errinho de cálculo, de arredondamento, de aproximação, mas foram valores próximos, então nossa simulação deu certo. Já com cálculos capacitores cilíndricos, a gente usou o Teflon como uma das placas, como o dielétrico, e aí a gente usou 2,1 como a permissividade dele. A e B foram os raios do cilindro interno e externo, e aí a gente conseguiu o resultado final de 1,91 vezes 10 a menos 12, que foi o mais próximo que a gente chegou, que foi exatamente o que está aqui. Claro que a gente não conseguiu todas as casas decimais, mas ficou 1,91 vezes 10 elevado a menos 12. Aqui o L é a altura, e esses valores que a gente consegue são a partir do que é dado pelo professor também. Já nos capacitores esféricos, a conta é um pouquinho mais complexa. A gente resume ela para 4π, ε0 A vezes B, dividido por B menos A. A gente usou o dielétrico de polietileno, e o resultado final que a gente chegou foi em 3,87. Que foi um pouquinho acima do que a gente chegou aqui, mas novamente, pode ser aproximação, arredondamento, diversos tópicos. Cálculo de capacitor esférico de dois dielétricos. Aqui a gente soma os dielétricos utilizados. As medidas desses já foram escolhidas pelo aluno, já que não tem especificação pelo professor. E o cálculo final chegou em 7,139, que foi relativamente próximo do que a gente encontrou, que foi 8,73. 7 está bem próximo de 8, e principalmente devido à potência aqui. A gente tem 10 elevado a menos 12, 10 elevado a menos 12. A principal diferença de capacitor esférico com um dielétrico de 2 é realmente só que aqui na forma que a gente soma, porque o restante, a base das ideias é basicamente a mesma. E por fim, a gente traz o cálculo dos capacitores cônicos. Esse foi um pouquinho mais distante do que a gente tinha calculado, mas eu conferi com alguns colegas, conferi em alguns outros vídeos. Normalmente esse resultado deu um pouquinho mais distante mesmo para algumas pessoas. E aqui a gente usou 2πε0h sobre ln de 1 mais coN sobre n cosseno ao quadrado de θ. E aqui a gente fez a somatória, porque ele tem 4 dielétricos. Então aqui a gente tem as 4 permissividades somadas. Assim como foi feito no esférico dielétrico, agora a gente fez com 4. E basicamente foi... aqui tem um errinho, tá? Aqui não é 10 a menos 11, aqui é 10 a menos 10, igual tá aqui. Só que na hora de escrever eu confundi em algum momento. Agora a gente vai trabalhar a aplicação dos capacitores, cada um dos mais diferentes trabalhados. A aplicação do capacitor cilíndrico. A gente vê ele em cobles coaxiais, transmissão de sinais de TV e internet, com impedância controlada em blindagem. Filtro de linha Fredstone, supressão de ruído de alta frequência em cabo de alimentação e análise de sistema, cálculo de capacitância, parasita e dutos e tubulações. Já o capacitor esférico. A gente tem um modelo teórico didático, que é usado no ensino da eletrostática para derivar fórmulas fundamentais. O cálculo da autocapacitância, que determina a capacidade de carga de condutores isolados, por exemplo, o gerador de Van de Graaff, que é uma das funcionalidades do esférico, e modelos para sensores, aproximações matemáticas para sondas e sensores esféricos. Como a gente percebe aqui, o esférico ele não tem uma aplicação prática tão forte quanto os demais. Ele é uma coisa mais realmente da simulação e da teoria. Na prática em si, ele não é tão utilizado para coisas usuais do nosso dia a dia. E temos também o capacitor cônico, que ele é usado no acoplamento de impedância. Ele otimiza a transferência de potência em circuito de banda larga e o bloqueio de DC block. Barra corrente contínua, permitindo a passagem de sinais em alta frequência. DC é Direct Current. Eu esqueci qual é o significado desse em inglês, mas aí daqui a pouquinho a gente dá uma pesquisada. E por último, os filtros EMI, que é a supressão de interferência eletromagnética em conectores de RF. Agora, a gente vai trabalhar os capacímetros. Esse DC é de corrente contínua, mas em inglês é Direct Current. Eu estava esquecendo disso, não um branco, mas é esse significado. Direct Current Block.
E os capacímetros? O que é um capacímetro? Que a gente usa muito nas aulas práticas, a gente vê muito, desde criança a gente associa o capacímetro com o engenheiro, e um capacímetro ele é um instrumento de medição eletrônico, projetado especificamente para determinar a capacitância de um capacitor. Ele exibe o valor medido em farads, o Fzinho aqui, a gente pode selecionar a medida normalmente nos ajustes que tem aqui, mas na prática, geralmente, ele mostra valores em seus submúltiplos, como microfarad, nanofarad ou picofarad, como a gente tinha encontrado nos próximos cálculos, nos nossos cálculos mesmo. Por exemplo, esse aqui é menos 10, esse aqui é menos 9, ou menos 12, que é o picofarad, menos 12 de novo, menos 12, menos 10. A maioria ficou nessa média. Opa. E como ele funciona? O princípio de funcionamento do capacímetro está na reatância capacitiva, que mede a corrente alternada que circula por um capacitor, a qual depende da frequência e capacitância. Esses dois cabos aqui com a pontinha metálica, eles servem para a gente conectar essa parte no capacímetro e as partes externas, as partes das pontinhas aqui, a gente conecta na entrada e na saída do capacitor para medir justamente essa reatância capacitiva que mede a corrente alternada, que circula por esse capacitor. Então a gente mede a corrente alternada e o valor medido aparece aqui em farad, nanofarad, microfarad ou picofarad. E aqui a gente traz também como discussão formas de medir a capacitância sem usar esse capacímetro original. O método da constante de tempo, que é o método mais didático e um dos mais comuns, que baseia-se no tempo de carga de um capacitor. O princípio é que o tempo que o capacitor leva para carregar até 63,2% de sua tensão máxima através de um resistor é chamado de constante de tempo e é diretamente proporcional à capacitância. Então a gente tem que T é igual a R vezes C. Esse tempo, a gente está aqui, o C já é a capacitância. Então, a gente pode descobrir a partir dessa medida do tempo que o capacitor leva para carregar até 63,2%. No segundo, a gente tem um método divisor de tensão, que é a impedância alternate current, que é a corrente alternada, e esse método utiliza a propriedade do capacitor de se opor à corrente alternada, que é a reatância capacitiva. O princípio é basicamente em que um circuito de corrente alternada, o capacitor e o resistor formam um divisor de tensão. E essa divisão depende da frequência do sinal da capacitância. A oposição do capacitor é a sua reatância. Então a gente tem aqui que Xc é igual a 2π Fc1, que é a fórmula que a gente usa para calcular a parte do método divisor de tensão. E por último, o método circuito ressonante, que é o circuito LC. Esse método é particularmente preciso para medir os valores da capacitância menores e se baseia na frequência da ressonância de um circuito. O princípio é que um circuito contendo um indutor L e um capacitor C ressoa, apresenta máxima transferência de energia em uma frequência específica, que depende diretamente dos valores de L e C. Então, a partir da ressonância desse capacitor, a gente consegue calcular a sua capacitância sem usar um capacímetro. Foi basicamente isso a apresentação. Aqui a gente traz as referências. Espero que tenham gostado e que tenham entendido o conteúdo no geral. Volto aqui para me despedir. Novamente, espero que tenham gostado, que tenha ficado tudo explicado certinho, que esteja bem completo. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é porque tinham várias simulações. Isso que eu já cuidei de cortar elas, porque tinha vários momentos que eu saía para entender o que estava acontecendo. Tiveram vezes que deram errado também. Não achei simples no início, mas com o tempo a gente vai pegando o jeito do software e no final deu tudo certo. E espero que eu tenha conseguido passar as ideias principais durante a apresentação. É isso e obrigada, até o próximo experimento.